Ah, Breno, eu não sei processo. Você faz processo desde o momento que você acorda. Sim. Acabou de acordar, levantou, sentou aqui na cama, fez a sua oração, levantou, foi pro banheiro, escovou o dente, pegou a toalha, você já pega automático. Às vezes a toalha tá aqui, a escova tá aqui, tu já pega, tu já tá assim. Processo, automático. Né? Aí você já vem, tal, olha, já senta, oi amor, oi criança, bora, olha o horário, né? Então pega essa dinâmica e joga pro teu negócio. Quando eu entro aqui, 8 horas eu falo com o Eduardo, 9 horas eu falo com o Igor, isso aqui, horário para isso, porque o cérebro ele precisa de rotina. Bem-vindos a mais um podcast do Tela Negócios e Missões. É onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. E o podcast do Tela, você já sabe, é um braço do Teleeducação que tem como objetivo levar conteúdo de qualidade, profundo, provocativo, para fazer você pensar fora da caixa e ajustar a sua lente, a sua cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios para impactar vidas e servir ao nosso rei. E hoje eu tenho a alegria de receber um amigo, Breno Flamínio. Bem-vindo, Breno. Obrigado, Eduardo. É um prazer estar aqui. E vamos tocar esse barco aí, passar para o pessoal a experiência, as vivências dos últimos 2 anos aí, para que possa galgar um bom caminho e encontrar paz. Muito bom, muito bom. O Breno tem uma história de um ponto de virada interessante que pode ser uma dor semelhante à que você tem, então fique ligado conosco. E, adicionalmente, um over-delivery, né, Isso, Breno? Verdade. Ele disse que vai revelar 3 poderosíssimos insights, dicas que promete mudar o patamar do seu negócio. Então você não pode perder, fica com a gente até o final. E eu aproveito já, logo no início, pedir a sua colaboração, o famoso 3 Cs, né? Clicar, comentar e compartilhar. Você sabe que o algoritmo das plataformas entende isso como valor e leva adiante. Então, nosso desejo, não é, Breno? A nossa missão aqui é levar esse conteúdo ao máximo número de pessoas e você é o nosso parceiro nesse grande desafio. Então, a gente conta com a sua colaboração, com a sua interação, porque é isso, né? O organismo vivo se movimenta e se multiplica. Verdade. Não é verdade? Verdade. Muito bem, Breno. Eu comento com alguns convidados aqui que a neurociência explica que é na adolescência que a gente recebe boa parte dos inputs que vão gerar os nossos, as nossas jornadas, né? A nossa carreira no futuro. Com você foi diferente ou também na adolescência você começou a formar o Breno Flamínio, empresário de sucesso hoje? Essa jornada iniciou-se mais ou menos com 9 anos de idade. Eu me lembro quando eu carreguei minha primeira caixinha de waffle. Na época a família tinha uma distribuidora de alimentos. E eu vi o meu pai sendo arrumado, eu falei, não, pai, quero ir contigo. Então você volta da escola, se arruma e vai comigo. Então a gente carregava caminhão, atendia cliente. Então eu era criança, eu não tinha ainda... Era um mini empresário. Era um mini empresário, né? Via aquela visão do pai, né? Então eu vi a minha mãe, professora estudiosa, estudando. E eu sou do tempo do CBCE e CEH, né? Então eu fazia CE e a minha mãe era professora de história, então tem que... O que é o CE? Antigamente Breno? era CE, Ciências Exatas, Ciências Humanas, Ciência Biológica, né? Beleza, boa. E aí eu fazia exata. E a minha mãe professora de história, então por isso que eu gosto muito de história. Sim. E seguindo esse patamar, assim, do meu pai, indo trabalhar, carrega, volta, vende, atende cliente, entende como a coisa funciona. E aí já vim trazendo isso. Então, com 16 anos eu já trabalhava, tinha meu dinheiro, já com 17 saí de casa. Então, tudo isso foi sendo construído. Esse meu gosto pelo trabalho, que meu pai é um cavalo para trabalhar. Sabe? Não é como hoje dizem, tem que fazer gelo. Não, meu pai acordava às 5 horas da manhã para estar 6 no escritório e a gente estava 6, todo mundo lá. Empresário raiz. Empresário raiz, entendeu? Muito bom. E que deu aquela... Então, hoje eu trago muito do meu trabalho construído nessa época, entre os 9 aos 17, 18, 19 anos. Porque sem entrega não tem sucesso, não tem resultado. E tem que entender que
é um processo de semeadura. Você planta, rega todo dia, cuida, protege das ervas daninhas, para quando crescer você ainda manter e depois colher o fruto. Então isso demora um tempo, não é da noite para o dia. E hoje a gente vive uma realidade que, pela abundância de informação, acredita-se que você vai conquistar o resultado desejado muito rápido. Então a gente tem que entender que até o Nissim hoje precisa de 3 minutos para ficar pronto. boa lembrança aí, né? O tempo é um fator determinante para que as coisas aconteçam. E você entendendo, né, o timing das coisas, acho que o grande desafio, né, Breno, é entender o timing dos negócios. Sim. Né? Mas ter enxergar aí um jogo longo, como diz um amigo, é importante. A gente fala também aqui, Breno, só para pegar esse gancho aí inicial seu, da importância de ter mentores, né? E às vezes eu já vi algumas pessoas que chegaram até mim e falaram assim, poxa, eu não consigo nenhum mentor. No seu caso, seu grande mentor foi seu pai. Né? Às vezes pode ser um livro, né? Um livro que traz ali um direcionamento, que te traz uma nova visão, um olhar diferente, né? Te provoca um posicionamento, pode, sob certo aspecto, funcionar como uma espécie de mentoria. Mas você teve aí um pai presente, pelo jeito, né? E um super inspirador ao mundo dos negócios. Foi isso, né? Também. Essa questão de mentor... Obviamente que você tem aquela figura, tanto masculina quanto feminina, que ela vai te colocar num caminho por princípios e valores e exemplo, isso é fundamental. Agora, o mentor fora desse contexto são aquelas pessoas que, mesmo que você não as conheça pessoalmente, tenha contato, mas os princípios e valores que elas demonstram pelas suas atitudes e exemplo fazem com que você se conecte com ela. Então, por exemplo, um cara que eu segui muito na minha juventude foi o Osiris Silva. Tá? Ele da soja. Isso. Também o presidente da Embraer, esqueci o nome dele agora, me falhou a memória. O próprio Diniz, o Abílio Diniz. Então eu via meu pai vendo, eu via minha mãe vendo, outros grandes nomes. Então, por que a minha mãe vê? Por que outras pessoas leem esse cara? Quem é esse cara? O que ele fez na vida? De onde ele veio? Então você começa a seguir esses mentores que eles nem sabem quem são seu mentor. As biografias são muito ricas, né? Trazem ali um modelo mental e, para os haters de plantão, a Bíblia diz, retém o que é bom. Né? Mas o fulano ou o ciclano, ele não é talvez um bom pai, não teve uma história na vida pessoal, mas óbvio que você não vai fazer um Ctrl-C, Ctrl-V da vida da pessoa. Acho que o único que a gente pode considerar como um mentor master, né, um mastermind do empresário cristão é Jesus. E esse sim dá para modelar 100%. 100%. Né? E a gente tem que ter pegando o teu gancho, a gente tem que ter essa visão assim, às vezes a gente idealiza uma coisa que ela é perfeita, muitas vezes ela não existe aquilo que a gente idealiza. Esse é um perigo às vezes, um perigo fortíssimo, porque aí você acaba julgando a ferro e fogo. Sim. E na verdade não é o julgamento, você tem que, eu pelo menos na minha vida, chegou um determinado momento, que já até vem da minha infância também, adolescência, e o gosto pelo trabalho e por essa agitação da vida de empresário, de empreendedor, ao invés de julgar, eu optei em um determinado momento da minha vida, acredito que foi o meu primeiro ponto de virada. Sim. Que eu tinha mais ou menos uns 17 anos, que eu poderia ser um julgador ou eu poderia ser mais curioso. Não, julgador. Julgador, perfeito. Eu poderia ser um julgador ou um curioso. Por que eu usando essas coisas? Porque e são dois caminhos completamente diferentes, totalmente diferentes. Que te levam a uma jornada completamente diferente. Então, eu tive a oportunidade de, naquele momento, e assim, eu sou uma geração que vem sem rede social. Sim. Eu sou do tempo do Orkut, eu sou do tempo do KD como buscador, e por aí vai. Você deve ser do tempo do Quixute também, né? Joguei Quixute, joguei bola no Quixute, então ia pra escola, origem, né? Quando eu falo de certas coisas, é por experiência, muito bom. Vivência. Mas também aí pegou a parte do processo digital. Não é nativo digital, mas naturalmente aprendi. Então, acompanhou. Você, quando escolhe ser julgador, você vai por um caminho que ele vai ser mais tortuoso, ele vai te dar muito trabalho, mas mesmo sendo julgador, ele vai te dar momentos de reflexão para você mudar o jogo. Sim. Ok. Quando você é curioso, você não deixa de ser julgador, porque eu acho que isso é comum em comportamento humano. Enfim. Mas a curiosidade, antes de você apontar, você se pergunta por quê. Por que isso é assim?
Por que acontece assim? Então, a curiosidade naturalmente faz com que você, dentro daquele ambiente, você entre, se esforce, queira saber mais e comece a pensar, que é um processo doloroso. Pensar dói. É verdade. Pensar não é legal. Porque te leva a algumas conclusões. A segunda parte, que é a atitude, aí realmente te espreme, né? Mas pensar de verdade, né, faz com que você, às vezes, sinta alguma dor que você nem sabia que existia. Isso. E você só vai conseguir chegar a esse momento pensando. E muitas vezes esse momento de reflexão, onde você está pensando, está encontrando respostas, vai te trazer um resultado que não é o que você quer, mas é o que você deve. Então são coisas diferentes, porque geralmente o que a gente quer, eu costumo dizer que tem um negocinho, o cenário ideal, né? O que eu quero é o que eu posso é o que eu devo, e o que eu devo é o que eu quero. Pô, isso aqui é maravilhoso. Essa escadinha aí. Agora, o que acontece na realidade? O que eu quero eu não posso, o que eu posso eu não devo, e o que eu devo eu não quero. Então isso aqui é uma luta que ela é diária. É o avesso, né? É o avesso. Da história, então né? a dinâmica da vida é essa. Sim. Isso, pegando o gancho do momento de virada, começou entre os 16 e 17 que eu comecei essa virada. Depois, em 99 para 2000, eu morava no Amapá, né, lá no topo, na linha do Equador, bem em cima. Depois eu voltei para o Pará, Belém, em 2000. Passei uma trajetória de 7 anos lá. Tive a minha segunda virada quando eu voltei para o Exército, já como oficial. E aí foi assim uma transformação no meu processo de gestão, de lidar com as pessoas, porque eu estou no lugar onde a hierarquia e disciplina, ela palavra de ordem, é a palavra de ordem. Sim. E muitas vezes eu tive que lidar com o eu quero. Isso foi bom para poder moldar também o impulso, né? Porque às vezes o impulso nos impede de jogar um jogo mais longo. Sim. Né? Então, de alguma forma, você acabou sendo disciplinado, né? Por vontade própria ou por força aí do meio em que você viveu, né? Isso. E esse meio militar, abrindo um parêntese para falar dele, como eu trabalhei direto com o comando, porque eu trabalhei na maior brigada da América Latina, que é em Marabá. Então, o meu chefe direto era o general de brigada. Então, eu não tinha toda a hierarquia, né, diante de mim para chegar ao general. Então, às vezes, ele entrava na minha sala. Só que ao mesmo tempo que isso era muito bom, isso também era horrível. Por quê? Trazia um peso aí. Porque eu tinha que saber lidar com o meu chefe direto, com o meu comandante direto, e tinha que saber lidar com a patente dos outros militares, que eles não tinham uma questão direta, uma ordem direta, mas a patente dava a eles o poder de dar ordem a mim. Sim. Então, eu tinha que ser um jogo de cintura muito bacana para dizer, senhor, infelizmente eu tenho que, antes de fazer o que o senhor me pede, eu tenho que comunicar para o general, porque ele é o cara que manda em mim. Então... É interessante isso. Deixa eu te pegar esse gancho aí. Você, de alguma forma, departamentalizava a sua mente. Sim. Né? Isso, naturalmente, deve ter refletido no seu negócio, né? Que é planejamento estratégico. Sim. E planejamento estratégico, você vai falar com mais propriedade aqui, né? Mas, de uma forma conceitual bem simples, dar nome às caixinhas e organizar as caixinhas, né? E aí você está dizendo que essa experiência na carreira militar te ajudou a enxergar dessa forma, porque às vezes, né, o Breno, uma vez eu tive uma possibilidade de mentorear um empresário, e foi interessante porque ele chegou e disse o seguinte, eu falei, bom, qual que é a sua dor, né? Qual que é a sua dificuldade, né? Onde você precisa de ajuda? Ele falou, cara, a minha cabeça parece aquele símbolo do átomo, assim, mas só que vezes 1000, né? Eu não consigo me concentrar, é muita coisa ao mesmo tempo, e eu tenho ideia toda hora. E aí eu brinquei com ele, falei assim, bem-vindo ao mundo do empreendedorismo, né? Sim. Empreendedor é ter uma ideia a cada esquina, né? É ver um posto de gasolina e falar, cara, se tivesse painel de LED, se ele pintasse o chão, o empreendedor, ele quer
consertar o mundo, né? Está cheio de ideias. Mas a importância de saber controlar essa energia criativa, ela é determinante para o êxito, né? E para o desenvolvimento e crescimento do negócio. E aí está dizendo que esse jogo de cintura te trouxe para uma visão, né, de plano estratégico bem mais calibrada. Sim, porque o que acontece, pegando a tua linha de raciocínio agora, a cabeça, quintilhão de coisas na tua cabeça. Só que aí o que acontece? Para que serve um mapa? O mapa te indicará onde está o X do tesouro, eu gosto de usar isso, a fábula do pirata. E ele vai, durante o caminho, aqui é montanhoso, aqui é mais frio, aqui tem um lago de crocodilos, aqui tem um negócio de macacos violentos. Então, você começa a entender o cenário. Então, quando você entende que isso aqui é para te orientar, que você olha quando você se sente perdido. E aí eu já pego esse gancho e falo das 3 dicas, que foi a da minha recente virada de chave em 2022. Eu agora estou aqui em São Paulo e eu estou tentando vir para São Paulo desde 2019. E não estava dando certo. Aí a pandemia veio, né, quebrou os planejamentos de todo mundo. E aí em 2021 eu vou retomar. Então em 2021 não deu certo. Eu falei, opa, peraí. Então foi o primeiro insight, primeira dica. Eu me perdoei e vi que eu estava perdido. Porque a gente, homem, quando está perdido na estrada, é um exemplo simples. Tu está perdido aqui na estrada. Aí a tua mulher está aqui do lado, ou a tua mãe, ou a tua filha. Aí diz, ei, a gente está perdido. Calma que eu sei onde a gente está indo. Tem um retorno bem ali na frente. É assim que acontece. E tem um pouco de orgulho aí também, né? A gente é normal. Isso é da nossa natureza. Cara, Peraí, encosta. Liga o pisca. Tem uma noção onde eu tô. Porque se você viu o mesmo lugar 2 vezes, já era. Então ei, eu estou perdido, eu sou normal, eu sou humano, eu posso errar. Então, onde eu estou? Estou aqui. Segunda dica, onde foi que eu me perdi? Porque onde você se perdeu, naquele momento, você até ali, antes de se perder, você estava no caminho. Então volta para onde tu estavas. Por que esse exercício é importante? Porque você, além de voltar, você vai ter um ato de humildade consigo mesmo, com as pessoas que estão envolvidas, que dependem de você, e eu usei um exemplo de estar numa estrada, mas isso tem a ver com o que você representa para sua família, o que você representa para o seu mercado, o que você representa para os seus comandados, colaboradores, parceiros de negócio. Então, quando você volta, você dá essa reflexão, eu devo responsabilidades às pessoas. E nesse retorno, foi aqui que eu me perdi, você entende por que você se perdeu. E esse entendimento ele é muito importante, porque você consegue identificar os indicadores. E isso vale para o teu negócio, para a tua vida como um todo, não só para os negócios. Entender quais são os indicadores que existem, por que eles estão daquele jeito e o que aconteceu para que eles dessem aqueles resultados. Boa. Tem uma frase que eu gosto bastante e repito que às vezes é melhor você ter clareza do que certeza. Não é? Então acho que é um pouco disso também, né? E para encerrar essa questão da dica, depois que você volta para o lugar que você se perdeu, entende por que você se perdeu, volte para o caminho, não tente criar de novo outra coisa, volta para o caminho, porque se você está naquele caminho, tem um porquê que está ali. E é um porquê que muitas vezes é o seu porquê, que é 1%, e 99% é Deus. É o Pai te dizendo, vai por aqui. Então, se você fizer na sua vida em diferentes situações, cara, eu tô perdido, Senhor, tô perdido, perdão, errei, não segui teu caminho, parei de te escutar. Volta para onde você te perdeu. Senhor, me perdi aqui, já entendi por que eu me perdi, eu falhei nisso, eu não devia ter feito isso, eu devia ter ficado calado quando eu falei, ou eu falei, eu devia ter ficado calado. Agora, perdão, não farei mais. É para eu seguir o caminho que eu estava seguindo? Volta para o caminho. Então, em 2022, eu entendi que eu tinha me perdido da essência do meu negócio, porque o meu negócio é a minha essência. E isso não tem a ver com o sucesso, né? Não. Você pode estar bem, como você estava, bem. Mas você chegou ali numa encruzilhada, num T e falou assim, opa, tá faltando alguma coisa. Tá faltando. E aí, o que era essa coisa que estava faltando? Era assim. Foi quando você se converteu, é isso? Não, eu já me converti mais para cá. Mais antes. Porque eu já venho buscando essa conexão com Deus
Antes. Porque eu sou o meu ócio criativo, o meu momento de hobby é estudar história. Pô, tem uma professora de história na minha mãe. Em casa, sua mãe. E aí eu comecei a estudar filosofia. Chegou um determinado momento que esse jogo Bebeto e Romário precisou de um centroavante aqui, de um cara para dar um apoio, que foi justamente o estudo da Bíblia, porque tem certos acontecimentos históricos e filosóficos que você não tem por onde sair, que você cai nos acontecimentos bíblicos. E aí, por minha conta própria, eu comecei a estudar Daniel, Jó, para entender certas coisas e essa triangulação, né? Pô, teve coisas que Daniel falou que aconteceram 400 anos depois, pô. Então, foi incrível. Sem dúvida. Essa triangulação começou a me incomodar e vai estudar mais. Chegou um momento em que a necessidade de entender com mais profundidade o acontecimento bíblico, já indo para a questão com Deus, porque tem coisas que explica aqui que termina numa palavra chamada fé. Sim, sem dúvida. E a fé é fé. Então, confia, mas antes, embala tudo na fé e entrega. E faça a sua parte. Sim. Foi aí que eu entendi, que eu senti a necessidade. Eu falei, aí uma amiga que me conhece, isso lá em Belém, não, vem pra minha igreja, vamos lá. Eu comecei a ir, acabou que ela deixou de ir. E eu continuei. Isso. Aí, beleza. Que bom que você continuou, né? Aí, que bom. Aí, como foi um convite, eu ainda estava naquele assim, eu preciso encontrar algo que meu coração... Aí um grande amigo, Leonardo, obrigado, me convidou para a igreja dele. E aí me encontrei lá. Legal, tal. Então, eu até abro um parêntese. Quando um amigo seu convidar você para ir para a igreja, vá. Entendi. É uma boa intenção. É uma sempre, boa intenção. Né? E um terceiro amigo, que é o Renato, que eu também é um cara que eu carrego no coração, um irmão para mim. Breno, vem assistir um culto na minha igreja. Que foi lá onde eu me batizei. Aí você teve um encontro impactante com lá Jesus. Foi o lugar que... Mexeu com a sua base. É aqui. E eu entendi que a gente não se batiza, a gente não fica pronto para ficar batizado, para se batizar. A gente batiza para ir buscar essa... É uma decisão, né? É uma decisão. Então, às vezes, a gente, não vou me batizar ainda porque eu ainda não estou pronto. Não. Batiza e vai te preparando no caminho. Se tu vai ficar pronto um dia, quem sabe, mas vai pro caminho. Então, primeiro batiza. E desde depois que eu batizei, eu comecei a entender essas coisas. E eu entendi muito claramente que eu precisava, antes do processo da minha empresa e da evolução do meu negócio, eu precisava resolver coisas antes. Eu precisava recuperar a minha saúde. Não estava doente, mas você dá aquela relaxada. Eu sempre fui atleta, então eu tinha dado aquela relaxada. Além disso, eu precisava melhorar a minha saúde mental, estar mais tranquilo. Entender que o equilíbrio é a junção de vários desequilíbrios. Sim, é verdade. A obra de Deus ela é uma obra desequilibrada. E às vezes esse break é importante para ressignificar várias coisas. Sim. Né? Então, se você observar... Uma crise não necessariamente é um problema, né? Não. A questão é que se você não analisa onde precisa ser ajustado, ressignificado e seguir pela fé, ainda que pela fé, em frente, né? Muitas vezes é um ponto importante para a gente subir níveis, né? De espiritualidade, de negócios. Porque essa subida de nível, eu costumo dizer isso para os meus clientes e amigos também, e isso vale para a vida, não é só para os negócios. Quando você chega num determinado nível da sua vida que você precisa ir para outro, você chegou até aqui com um nível de competência. Beleza. Para você ir para o próximo, você chegará lá com um nível de incompetência. Por quê? Porque daqui em diante é um novo cenário, é uma nova dinâmica, são novas pessoas, novos desafios, e você ainda não tem a maturidade, o conhecimento e sabedoria daquele ambiente. Então, naquele momento, você é um incompetente. Abrindo um parêntese, competência não é elogio, incompetência não é ofensa. Boa definição. Competência é estado de conhecimento sobre determinado assunto. Incompetência, falta de conhecimento sobre determinado assunto. Então, transformou-se essas duas palavras em ofensa e elogio, mas esqueceu-se que elas realmente são ponto de partida. Ponto de chegada de uma conclusão de sucesso e ponto de partida para uma próxima conclusão de sucesso. Só que esse trânsito aqui, esse vazio que você fica entre esse nível de competência e um próximo de incompetência é perigosíssimo. Porque se você não tiver com a saúde em dia, se você não tiver com a sua mente tranquila, entendendo que o equilíbrio é a junção de vários desequilíbrios,
você se perde nessa transição aqui. Corpo, alma e espírito, né, Breno? Corpo, alma e espírito. As São 3 coisas. Não aí. dá para fazer. Só que não é 33,33%. Ele vai É justamente variar, isso. né? É 40 aqui, 30 aqui, 20 aqui, 10, 15. Então, a soma tem que dar 100. Mas necessariamente não quer dizer que você vai estar uma dízima certinha ali, né? É igual como eu costumo dizer assim, é você entender a diferença de estar disponível e estar à disposição. Estar à disposição, eu sento 8 horas da manhã aqui e fico aqui. Não veio meio-dia, vou almoçar. Chego às 14. Não chegou 18, vou embora, mas eu estava à disposição. Agora, quando eu estou disponível, é porque, olha, eu consigo meio-dia. Poxa, deu uma zebra aqui, atrasou, mas consigo às 13. Você está disponível. Então, você tem que entender nesse vazio aqui. E se você já observou, tudo isso aqui é planejamento. É verdade, é verdade. É uma forma de enxergar. Análise sistêmica, visão sistêmica. Visão você sistêmica. olhar o todo como de forma macro e micro e entender como as coisas funcionam e depois fazer a interligação entre elas. Aí já é processos. Você está falando uma coisa interessante, eu queria só jogar um pouco de luz sobre isso, né? A gente teve um outro entrevistado aqui que ele dizia o seguinte: se você, como pessoa física, não tiver a mente organizada, a pessoa jurídica vai ser um reflexo da pessoa física. E é um pouco disso que você está dizendo, né? Então dá para aplicar a metodologia de planejamento na vida pessoal também, né? Na vida pessoal também. E ela não é complexa, porque um planejamento ele não é uma decisão engessada, ele é um marco. Para que é um farol no meio do mar? É para você estar aqui, mas cadê o farol? Ah, tá ali. Ah, tá, volta pra cá. Aí passa um dia, cadê o farol? Tá ali. Ah, eu tô na... Agora não, quando você só olha pro farol, você só fica no futuro e esquece o hoje. Quando você só fica no hoje e não olha pro farol, de repente você dá na cara dele e já era, o navio afunda. Então a grande jogada do planejamento é você entender que tem horas que você olha pro futuro e vê, eu tô no caminho, eu volto pro dia a dia e entendo que o dia a dia paga minhas contas. O dia a dia é a atenção que eu dou para minha mãe, é a atenção que eu dou para minha filha, é a atenção que eu dou para minha esposa, é a atenção que eu dou pro meu time de comandados. Que não é todo dia que eu falo com o time de comandados, é uma vez por semana, senta todo mundo aqui. Já, beleza. Decidimos? 5 minutos, 10? Vamos pra guerra. Volta. Boa. Então, entendeu? Então, se você... esse planejamento não é só para isso. E o planejamento, ele não é engessado, ele não pode ser engessado. Porque tudo sofre transformações. Então... quem fez o planejamento, por exemplo, 2019 para 2, 3 anos, caiu uma pandemia em 2020, ó, já era o planejamento. Sim. Senta, faz de novo. Então, todas essas dinâmicas eu entendi e eu, de certa forma, apliquei isso na minha vida nessa transformação. Então, eu entendi que em 2023 eu tinha que melhorar minha saúde mental e física, eu tinha que me reconectar com Deus, vê-lo como pai. Porque uma coisa é você ver Deus como... Identidade, né? Se você não tem a identidade firmada, o resto é uma consequência dessa falta de visão da identidade. Né? Uma coisa é você ver Deus como Senhor. Porque como você vê Deus como Senhor, ou qualquer situação abaixo disso que você teme. Mas no caso do pai, quando você entende que ele é pai, aí é diferente. Que o Senhor vira respeito, deixa de ser temor, e o pai é pai. Sim, é amor, né? Relacionamento, né? E amor, às vezes, é dizer não. Não é? Sim, amor, às vezes, é dizer não. É. Então, quando você entende isso, pá. Então, hoje eu estou em São Paulo, vou abrir um filial da empresa aqui, e o esforço herculano que eu fiz em 2019, 21 para vir para cá, agora hoje, foi suave. Não, agora sim. Teve coisa que eu nem fui atrás. Então, onde eu tô morando agora, olha, eu tenho um lugar para tu morar aqui. Eu não procurei. Procuraram por mim. Negociaram por mim. Olha, eu só fui legal. tipo que informado. Então, outras coisas sobre projetos, outras coisas. Ó, fiquei sabendo que tu tá vindo para cá. Tem uma pessoa que quer conversar contigo. Tu vai chegar em Guarulhos, ela vai te buscar no aeroporto, vocês vão conhecer a empresa lá em Guarulhos e tal, já vão reunir, vão conversar. Eu cheguei do avião, a dona da empresa estava lá, foi, me pegou, levou, eu fui, conversei e foi. Então, tipo, é clichê, não. Flui. Tava alinhado ali as três esferas, aí a coisa aconteceu. Eu costumo ter uma analogia que eu fico assim, Deus está aqui embaixo olhando assim, não vai por aí, vai dar errado. Ah, não.
Poxa, eu estava aqui pronto para te dar e você fez isso. Vai ter que remar mais. Volta. Não, agora tá certo, agora eu vou te... Tá aqui, agora tu é merecedor. Então, sobre isso, eu até sou contra a fala assim, se Deus quiser. Não, Deus sempre quer. Nós que atrapalhamos. É verdade. Ô Breno, deixa eu aproveitar que você está falando de planejamento, né? E planejamento é sobre processos, certo? E eu quero fazer um desafio. Falamos também já sobre desafio. Quero fazer um desafio para você. O entrevistado anterior a você também chama Breno. Sim, Breno eu vi, Freitas. eu assisti o podcast. Muito bom. Então você já vai saber já do que eu estou falando. Então o desafio que eu faço para você é continuar uma provocação que ele fez, né? E por conta do tempo, acabou não sendo possível desenvolver. Então, a frase é bastante contundente, Breno. Diz que quem não estiver digitalizado ou no digital vai falir, vai morrer. Vai. Né? Muito forte. Então, o meu desafio aqui, já que você é o cara do planejamento, dos processos, etc. e tal, como criar um processo, um planejamento de digitalização? Porque isso também não tem a ver com o tamanho de empresa, né, Breno? Não tem. Como que você poderia ajudar aqui a nossa audiência a entender um pouco melhor? Por certo, alguém pode questionar, poxa, Eduardo, mas pleno 2024, né? Alguém não está digitalizado? Pois é. Né? A maioria, com certeza, não está. Né? E a gente nem vai ter tempo de falar sobre inteligência artificial hoje. Mas vamos ainda no beabá, que eu acho que isso daí alcança tanto o pequeno, o médio e o grande também. Né? Porque nós estamos falando, de novo, de visão, de processos. Mas comenta um pouquinho a sua visão sobre processo de digitalização das empresas. Eu adorei essa tua fala agora pelo seguinte. Uma das coisas que, quando eu montei minha consultoria em 2014, foi... Eu fui criado pelo exemplo. Então, eu vi como meu pai trabalhava, eu vi como a minha mãe trabalhava, eu vi como minha mãe se conduzia as coisas. Eu tive a sorte de ter grandes diretores, no Exército, grandes comandantes que me ensinaram muito, grandes amizades. Então, eu entendi que antes de você falar alguma coisa, você tem que aplicá-la em você, ou o máximo possível aplicá-la, ou 100% ou o máximo possível. Então, muitos dos produtos e formas de gerenciar e de construir um planejamento eu aplico em mim. Eu acabei de provar esses últimos 2 anos. Então, quando eu falo para o meu cliente alguma coisa, eu apliquei geralmente isso em mim e no meu negócio, na minha vida de empreendedor de consultoria. A digitalização, eu estou passando por esse processo. Porque a minha consultoria ainda era uma consultoria tradicional, presencial, offline. Então, eu faço reunião por Zoom e digitalizei. Não, é só uma reunião por Zoom. Onde você diminui a distância, aí você diminui um pouco de custo, porque não tem translado, enfim. Só que o processo de digitalização não é só você estar no Instagram. Não é você... Não é, tem que estar no Instagram. Não é só isso. Isso aí é um dos caminhos, é uma das ferramentas. Startups necessariamente não tem que entregar um app no final. Podem entregar um serviço, um produto físico, uma forma de experiência ao cliente diferenciada. Como a gente nos bastidores conversando, eu tenho um amigo em Belém, o Thiago Guarani. Ele tem uma startup de alimentos, onde ele oferece uma experiência gastronômica. Um dos locais dele são comidas asiáticas, e agora ele tem um Los Gringos, que é a parte de comida mexicana que americanizou. Então, ele oferece uns hambúrgueres, donuts e por aí vai. Então, ele tem um software, mas é uma ferramenta no meio do caminho que ajuda na entrega, que é o alimento e a experiência. E ele é uma startup de alimento. E, necessariamente, ele não é de tecnologia. Então, ele está aprendendo a desenvolver... Usa a tecnologia como ferramenta, mas não entrega no final. Então, você tem que entender que o processo de digitalização, aí já falando de experiência do cliente, é entregar a melhor forma do cliente, entender como você funciona, entender como você pode sanar a necessidade dele de forma prática, objetiva, concisa, mas que ele se sinta único. Por quê? Porque nós estamos vivendo agora, Eduardo, uma coisa que eu escuto dos meus clientes, nós estamos vivendo a era da confiança, assim, muito fortemente. Se a gente for olhar a história... Evolução Industrial e todas as fases que já passaram, antigamente era a caneca do Tela. Agora não, o pessoal quer saber, é o Eduardo.
Dou tela. Ah, é o Breno, dou tela. É o fulano, dou tela. Então a pessoa agora quer saber quem é com quem ela está falando e ela quer se identificar com princípios e valores. Então hoje personificação, né? Isso. E aí acaba, além da personificação, da personalização. Personalização no atendimento, personalização no produto que você está ofertando, como esse serviço é entregue. Então, às vezes, são pequenos detalhes que fazem a diferença entre você ser contratado ou não. Então, por exemplo, uma coisa que acontece muito com a minha consultoria. O que eu vendo? Um problema, solução para a tua empresa, para o teu negócio. Mas o que eu também entrego? Solução para você. Porque na maioria das vezes, assim, 98% dos casos, o problema está no gestor. Sim. Só que ele não sabe. Aí quando eu entro, vou citar um exemplo bem rápido aqui. Eu fui atender uma empresa lá no Pará, são várias representações comerciais. Ele tem uma equipe de venda. 2 das equipes começaram a ter queda e em 3 meses perderam 38% de venda. Uau. Aí eu falei, caramba. Tem alguma coisa aí. Breno, eu quero que você venha e faça um monitoramento do processo. Eu falei, olha, uma primeira parte do processo eu vou passar 1 mês andando com a tua equipe. Então eu vou passar 10 dias andando com um, eu quero os principais vendedores. Aí eu andava do lado do cara. Onde ele ia, só que anotando e observando. Aí eu falei, olha, o produto é bom, a infraestrutura é boa, a tecnologia é boa, tudo é bom. Vamos olhar para cima. Cada equipe tinha um supervisor. Os 2 supervisores estavam com um problema. A mãe estava com câncer na tireoide. Olha isso. E o outro tinha brigado com a esposa. Por causa da sogra. Diretamente nos negócios. E estava dormindo já 4 meses no sofá. Eita. Olha só. Naturalmente, este camarada, esses 2, eles não vão render. Aí eu falei, vamos demitir. Não, calma, vamos olhar o histórico deles primeiro. Empatia. Olhar pro teu colaborador. O cara tá anos contigo aqui. Os caras nunca faltaram, sempre batendo. E a gente tinha implantado nessa, porque já era um ex-cliente meu, a gente já tinha implantado meta, supermeta e desafio. Então ele sempre tava assim, supermeta, desafio. Não chegava atrasado, sempre batendo meta, desafio, supermeta, desafio. Eu falei, cara, esse cara merece que você agora dê uma ajuda. É uma segunda chance, né? Então a gente chamou a operadora do plano de saúde, porque o plano de saúde só atendia ele, mulher e filhos. Então a gente conseguiu, por um pequeno acréscimo, botar tipo pai e mãe ou um tio-avô, assim, né, desse grau de parentesco, incluir para poder fazer o tratamento. E acabou que esse ato beneficiou todo o grupo. Olha que interessante. Segundo ponto, a gente pegou esse outro e falei, cara, ele sempre está vendendo, trazendo meta e tal. Compramos uma passagem de avião para Fortaleza, botamos ele, a sogra e a mulher. Pegamos um pacote bom, preço bom de passagem, botamos 3. E quando ele voltou, dei um final de semana para ele de presente no hotel na beira da praia de Salinas. Fez as pazes com a esposa. Nos mesmos 90 dias nós recuperamos e eles desafio. Subiu a régua. Então voltou ali a performance e começou a olhar para um outro patamar. E não era um problema de infraestrutura, nem de software, nem de nada. Eram as pessoas. De pessoas, né? Sabe que o John Maxwell tem uma frase que eu gosto bastante. Ele disse que quando você lidera com amor, porque tudo é sobre pessoas. Sim. Né? Os processos eles existem para desenvolver o negócio, mas no final do dia são as pessoas que fazem as empresas. É o CPF, né? É um monte de CPF que estrutura um CNPJ. E o Maxwell diz isso, né? Quando você lidera através do amor, isso é transformador. Sim, porque esse amor, o que é na verdade esse amor, o que está dentro dele? A empresa tem um sonho? Tem. Esse sonho está ligado com o sonho do cara que é dono da empresa. Só que quem faz a empresa movimentar são pessoas, e cada pessoa tem os seus sonhos, e necessariamente o sonho dela não é o mesmo do dono da empresa. Então você tem que ter o jogo de cintura para entender que você fomentando esses sonhos, ajudando que eles se realizem, você traz o sonho do todo. E aí, respondendo a sua pergunta, tu não respondeu com essa história. Respondi. Por quê? Porque se você for agora tirar as questões mais emotivas, emocionais da coisa, você veio para identificar um problema fazendo uma engenharia reversa, como funciona da ponta da linha ou do chão de fábrica, para identificar o problema. Então, a mesma coisa que você faz do início do processo, você também faz o inverso, para descobrir problemas, principalmente. Porque eu poderia muito bem dizer assim, olha, demite todo mundo. Ele ia demitir 20 vendedores, são 20 rescisões, 20, tudo ruim. Impacto... E acabou que a gente... Terrível, impacto terrível. Acabou que a gente identificou o real problema, criamos ferramentas
que solucionaram aqueles problemas porque eles ainda não tinham acontecido nessa gravidade a tal ponto. E aí todo mundo saiu feliz. Excelente case, hein, Breno? Você falou de sonho, você falou de ideia, de startup. Eu queria fazer essa pausa aqui e chamar a atenção para a nossa audiência de um parceiro nosso chamado Bluefields. É uma aceleradora que vai te ajudar a colocar as suas ideias, os seus sonhos numa perspectiva de processos, Breno. Então, quando você precisa, né, levar adiante uma ideia que está te incomodando, a gente recomenda que uma aceleradora seja um caminho bom. Então, a gente tem um parceiro aqui, eu quero pessoalmente recomendar. Bluefields tem um programa chamado Sparks, que durante algumas semanas você vai validar a sua ideia. Então não perca essa oportunidade, né? Coloque aí os sonhos para andar, né? E metodologia é importante para que você possa acelerar, né, a sua ideia. Eles dizem lá, inclusive, tem uma frase boa, Breno, na Bluefields, eles dizem que ou você... ao final, você ganha um negócio, né? Você formata um negócio ou ganha uma nova ideia. Sim. Né? Então, o processo é muito rico. Vamos continuar falando um pouquinho sobre digitalização. Você citou que não é só ter uma conta no Instagram. Às vezes é melhor não ter uma conta no Instagram, se está abandonada, não ter uma estratégia. Fala um pouquinho da sua visão sobre mídias sociais, porque um pouco mais cedo a gente falava que era a sua dor também, né? Sim. Então, eu gostei bastante desse case que você contou aqui, desse seu cliente, mas agora você é o case, né? Que tinha a dor das mídias sociais. Como que isso se soma a essa visão de digitalização do negócio? Tá. Como é que é a minha consultoria até 2019? Presencial, então eu tinha que me dividir, eu conseguia atender no máximo, assim, apertando muito, 10, 11, 12 clientes. O processo de digitalização vai me ajudar. Eu vou ter uma conta no Instagram, eu vou começar a fazer live, eu vou começar a fazer YouTube. Não, isso aqui são alguns dos movimentos que você vai fazer para atrair público, atrair mercado e tal. E isso tem que conversar de forma muito harmônica com o seu planejamento, com a sua estratégia, onde você quer estar daqui a 18, 24, 36 meses. Então, no meu caso, o processo de digitalização é como eu posso atender mais clientes, prestando um serviço de qualidade, ofertando uma experiência, e aí deixar de vender o Breno e vender a ideia do Breno. Então, aí, no meu caso, o processo de digitalização está se tornando a construção de uma plataforma, que essa plataforma já está construída, ela já está pronta. Eu estou agora na fase de produtização e criando as dinâmicas e processos para como eu vou entregar isso para o meu cliente. E eu ainda nem cheguei nem em Instagram e nem cheguei ainda em YouTube. E é interessante, segura um pouquinho só, porque no último Hot Seat do Tela tem um encontro, né, para os associados, que é um Mind Master, né, onde a gente pode ali, baseado em Provérbios 11, 14, contribuir com alguns conselhos práticos, né, e visão do negócio, né, a partir de uma perspectiva da experiência real. E a pessoa que estava ali sendo mentoreada, ela falou o seguinte: olha, nós estamos investindo em inteligência artificial. Ela tinha um problema X, né, que eu não vou me estender aqui, mas ela colocou, a pergunta foi: como que você está trabalhando este problema, né? Como que você está endereçando? Não, a gente contratou uma agência de inteligência artificial para resolver o nosso problema. E aí, né, eu perguntei para ela, falei assim: mas o que a agência de inteligência digital faz na prática? Silêncio sepulcral. Dúvida absoluta, né? Tipo, ponto de interrogação. Né? Então, o silêncio já respondeu a pergunta dela, e eu estou fazendo essa pausa mais dramática aqui para dizer que, às vezes, a pessoa atira como se tivesse uma bala de prata, e não funciona desse jeito. De novo, é planejamento, estratégia, né? E aí, só para terminar esse case aí, que pode ser, de repente, a dor de alguém da nossa audiência, independente do tamanho, pequeno, médio ou grande. E eu disse para ela o seguinte: olha, tem um curso de R$ 69 sobre marketing digital
e com inteligência artificial. Então, eu te recomendo a fazer esse curso, é super prático, vídeo aula, etc e tal, não para você fazer o marketing digital da sua empresa, mas para você fazer as perguntas certas para o fornecedor. Porque não adianta depois, puxa, cobrou caro e não tive resultado, mas você não fez a pergunta certa ou nem sabia, de fato, se aquele profissional era o profissional que atendia a sua dor. É um pouco disso, né? É isso que você está dizendo, planejamento de mídias sociais. Não é binário ou 880. Não, eu tenho que agora contratar uma agência, fazer selfie em todo lugar onde eu vou, né? Que também é um erro muito comum. Sim. Né? E também outras pessoas falam, não. Então, o dia que eu tiver grana, o dia que eu tiver tempo, eu vou sentar sobre esse assunto de mídias sociais e vou tentar entender. Eu acho que existe um meio do caminho aí que faz a coisa acontecer. Você concorda? Concordo. E eu acrescento o seguinte, quando eu... Teve um determinado momento da vida da minha empresa que eu olhei assim, eu tenho mais clientes vindo pelo LinkedIn do que pelo Instagram. Olha que interessante. Eu larguei o Instagram. Uhum. E como é que eu faço no LinkedIn captação de cliente? Muito simples. Eu escolho o LinkedIn, ainda mais se a sua conta for uma das premiums, que você tem acesso mais rico de informações e filtros. Quem é que eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar com planejamento estratégico. Eu quero trabalhar médias, pequenas ou grandes empresas. Eu quero trabalhar grandes. Então você tem como, em cada filtro, você dizer... O que você quer, com quem você quer falar, o cargo. Então, eu quero trabalhar com planejamento estratégico. Eu não vou conversar com o executor do plano, eu vou executar com o diretor do plano. Sim, é ele que passa. Né? Então, eu escolho planejamento estratégico, diretores, até uma dica para você que está nos assistindo aí, já fazer esse teste. Diretores, região de São Paulo, Campinas e, sei lá. Algo simples, né? Que é bem efetivo, né? Vai aparecer a lista de todos os diretores dentro daquela lista. Aí você faz uma mensagem, eu sou o Breno Flaminho, trabalho com isso assim, 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 vejo que a sua empresa é assim, 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 eu oferto isso, 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 podemos marcar um café, tal, não sei o que, uma conversa via Zoom. Pronto, dá um espaço de tempo para ver se ele responde ou se ele te adiciona, que geralmente ele não te adiciona. Se ele te adicionar, ninguém te adiciona por adicionar no LinkedIn, sempre tem um propósito. Segunda conversa, ouvi que você me adicionou, obrigado, uma honra estar no seu grupo de conexão. Aí eu destrincho um pouquinho mais do que eu falei e marco um Zoom. Já boto o link do calendário para ele olhar os possíveis horários para ele conversar comigo. Então, de 100, 2, 3 vão fazer, mas são os 2, 3 que deram oportunidade e que mesmo que eles não fechem, eles vão falar de alguém para você. Sim, e são sementes, né? Isso vale tanto para o grande pode falar assim, cara, mas eu não tenho tempo. Beleza, você tem grana então para poder... Manda alguém fazer. Comprar esse tempo e essa inteligência. E o pequeno fala, cara, eu também não tenho grana, né? Mas talvez no tamanho que você está pequeno ainda você tenha tempo para aprender e fazer, né? E depois quando crescer saber ensinar. E isso tem a ver com a dinâmica que eu falei mais cedo. Você está perdido, para. Boa. Volta para onde se perdeu. Ou segue o caminho ou é um novo caminho. Então eu vou pegar esse escopo. Peraí, Instagram ou LinkedIn? Eu tenho tido mais sucesso no LinkedIn, porque agora eu estou com qualidade ao invés de quantidade. 2 clientes representavam 10, 20 que vinham do Instagram. Então é um esforço menor, CAC menor, tudo menor. Larguei o Instagram. LinkedIn. Então o meu processo de digitalização agora é uma plataforma onde eu vou entregar uma experiência. Quem está nessa plataforma quer comprar a ideia do Breno, tem uma necessidade, olha, eu preciso alcançar isso, isso, isso. Você consegue me ajudar? Sim. Através desse processo. Entra aqui. Breno, eu não sei processo. Você faz processo desde o momento que você acorda. Sim. Acabou de acordar, levantou, sentou aqui na cama, fez a sua oração, levantou, foi pro banheiro, escovou o dente, pegou a toalha, você já pega automático. Às vezes a toalha tá aqui, a escova tá aqui, tu já pega, tu já tá assim. Automático. Né? Aí você já vem, tal, olha, já senta, oi amor, oi criança, bora, olha o horário, né? Então, pega essa dinâmica e joga pro teu negócio. Quando eu entro aqui, 8 horas eu falo com o Eduardo, 9 horas eu falo com o Igor, isso aqui, horário para isso, porque o cérebro ele precisa de rotina. E isso vai ser engessado? Não, mas isso é um marco para quando você, peraí, o que eu tenho para fazer agora? Tá aqui, volta, você não fica o tempo todo olhando. Então eu tenho horário para olhar e-mail, horário para fazer essas coisas.
Aí você está engessando e quebrando a coisa, deixando tudo muito pesado. Não dá, isso é leve, é só olhar, opa, volta. Então, e das ideias que você falou, eu fui chamado para um cliente que eu já atendi, que eu já fiz projeto da área do agro. E ele quer criar avestruz. Aí ele viajou, viu a avestruz, voltou empolgado. Breno, eu quero criar avestruz, não sei o que tal. Pegando a ideia da Bluefield, né? Para você validar seu negócio. Depois que a gente sentou, observou e pesquisou e botou tudo num papel, ele falou, não. A importância de estruturar a ideia, né? No e papel. fazer um planejamento também, né? No papel. Então sim. ele só pagou o processo que eu desenhei com ele. Porque a carne propriamente dita do avestruz, ela não é ainda um fator comercial, mas toda a cadeia produtiva no entorno é positiva, só que é uma cadeia produtiva que precisa de investimento para maquinário, para contratação de pessoal especializado. E acabou que dessa ideia a gente migrou para a mandioca. Porque a mandioca também não é só... É do agro ainda, né? E é do agro. Então a gente... Opa, peraí. Mandioca, porque a mandioca a casca vai para a área medicinal, vai para a área de cosméticos, então tem uma super, série... hiper aproveitável, né? E o custo para você montar uma operação fabril é menor. Até o custo de plantio também é menor. Aí ele já olhou com outros olhos, então agora a gente está começando a desenhar um projeto para fazer uma plantação de mandioca, que o objetivo é verticalizar a produção para entrar nessa cadeia produtiva. Olha que interessante, ou seja, ganhar mercado, né? Ganhar mercado. Eu quero pegar esse gancho aqui de mercado. Você está falando do LinkedIn. LinkedIn as mídias sociais, a digitalização é uma forma de você aumentar a sua presença no mercado, ganhar mercado. Agora, uma pergunta que talvez quem esteja nos ouvindo ou assistindo pode estar se fazendo. Poxa, mas quando o meu concorrente é grande, funciona? Como brigar, né? Porque um grande tem o brand, né? Tem a percepção da marca, controle de mercado, muitas vezes, né? Parece até uma relação de Davi e Golias, né? Mas qual que é a sua visão com relação a essa expansão, esse ganhar mercado através da digitalização? Isso vale também quando o teu concorrente é muito grande, Breno? Vale, porque olha, vamos lá. Você acha que eu ia ficar com medo de virar consultor existindo um Falcone da vida? Falei, cara, tem um Falcone, eu nunca vou conseguir ser o Falcone. Mas ele também nunca vai conseguir ser você e também nunca vai conseguir atender todo o mercado. Acho que são duas considerações básicas, né? Mas que esse questionamento ajuda a tirar da zona de conforto. Perfeito. Né? E aí tem uma outra grande consideração. Tem gente que olha, que precisa e olha, eu não tenho condições de ter um Falcone. Mas até porque a necessidade dele não é a necessidade que o Falcone é tipo matar uma formiga com uma espingarda. Sim, entendo. Entendeu? Então é a junção de necessidades. Então tem gente hoje que precisa de um consultor presencial, ou um consultor que é enviado pelo Sebrae, que ele ainda está no início, ele não tem custo, ele não tem capital de giro e tal, então ele vai subsidiado, etc. Tem um cara que está um pouquinho mais acima, que quer um negocinho mais assim, que ele está mais com sangue nos olhos, eu sou o consultor sentado do meu lado para fazer. Então eu escolhi ser este cara. Porque o meu cliente é um trabalho a 4 mãos. Eu compro o projeto do meu cliente. Então, a minha... isso foi uma das coisas que atrapalhou o meu processo de digitalização. Por quê? Porque eu sou muito indicado. Interessante. Então, é assim... clientes novos. Vamos lá, de 100%. 10%, 15% são novos. Os outros 85%, 90% são clientes assim, Breno, eu acabei um projeto, quero fazer outro. E uma coisa interessante, né, Breno? Como é comum, né? Quando cita uma pessoa, ela já vai no Instagram pesquisar sobre a pessoa. E se não tá lá, já perdeu. Se não vai, não vai, perdeu. Né? Mas o meu vai no LinkedIn.
Então, o LinkedIn é uma outra ferramenta. E só chamar aumentar a provocação, né? Que daqui a pouco os nativos digitais vão no TikTok. Sim. Procurar sobre, né? O TikTok aí se apresenta como uma ferramenta de negócio também, né? Recentemente inaugurou um serviço de e-commerce. Então, é bem interessante. E esse olhar, ele é necessário para você estar acompanhando o movimento, porque senão você vai ficar no old school, né? Sistema tradicional, e vai ver possivelmente aí sim um negócio morrer, né? Sobre isso aí eu identifiquei a seguinte situação para mim. Às vezes a gente está tão preocupado em estar no TikTok, fazer vídeo, fazer Instagram, fazer live, fazer tal, mas no off você já está entregando alguma coisa? Ou seja, tem que ter um equilíbrio aí, né? Então, são partes. Sim. Então, no off eu já tenho uma carteira legal, eu já tenho um capital de giro legal, eu já tenho uma consolidação do meu nome no offline. Beleza. Se planeja para nos próximos 24 meses, você tirar uma porcentagem dessa receita para fazer esse investimento, entendendo que isso aqui é um jogo a longo prazo, não é uma Copa do Mundo, mas é um campeonato de pontos corridos. Sim. Então são duas coisas diferentes, são 7 jogos que você tem que ir cada jogo, e aqui não são 32, são 32 rodadas, então é a batida diferente. E aí sim, mas se você já está entregando no offline, se preocupa com isso. Mas você quer ir para o Instagram e você não está entregando nada. Ou seja, tem que fazer um planejamento. Tem que fazer, entender. Aí, mais uma vez... Estratégico. Tô perdido? Volta. Entende como você tá. Eu preciso trocar o pneu do meu carro. Eu preciso melhorar isso. Eu preciso atender certas coisas. Breno, aí eu falei agora do projeto de agro. Eu não sou agrônomo. Mas estrutura o pensamento, né? Mas eu entendo o suficiente de como funciona um projeto de agro, dependendo da cultura que você vai fazer, como você vai dividir a terra em talhão. Você tem que entender que cada talhão, dependendo do relevo, é um custo, é um centro de custo diferente. Num talhão onde eu vou colocar, por exemplo, que é mais plano, uma máquina faz aquilo, o custo vai lá embaixo porque é via satélite. Um relevo mais acidentado, determinada máquina não entra, eu preciso da ação humana para fazer ou limpeza ou tratamento de sais minerais, sei lá, qualquer coisa. Então, tudo isso aqui é processo. Então, aí o agrônomo chega e ele, poxa, o Breno entende, ele sabe como funciona, ele ainda não faz na prática, mas ele entende. Então, eu já trabalhei com siderurgia. Eu sei como funciona o processo de siderurgia. Quando vem do minério de ferro, vem da Vale, chega, faz ferro gusa, faz o sabonetinho de gusa, como a gente chama, vai para a cearia, sai um lingote, esse lingote vai para virar vergalhão. Então, todo esse processo. Então, eu não sou o químico que faz o tipo de aço, mas eu entendo como o processo funciona, quando ele passa, onde resfria, onde reesquenta para mudar de forma. Então, esse conhecimento você tem que ter. Então, pegando o gancho que você falou ainda agora do marketing digital, você contratou uma agência? Contratou. Beleza, mas saiba o que você vai passar para a agência, porque você está terceirizando. E eu estou iniciando um projeto com uma cliente de Orlando, e que ela me falou, olha, eu estou pensando em contratar uma pessoa para fazer isso. Eu falei logo assim para ela, você quer contratar uma pessoa que não tem a sua cultura, que não sabe como a coisa tá rolando nos bastidores, e você quer entregar a ela o poder de vender a sua marca ou de te representar, sendo que ela ainda não tem esse feeling, não tá na pele, você tá correndo um sério risco. E isso tá ocorrendo não porque a sua empresa tem problema, é porque você precisa melhorar a sua comunicação. Aí ela é verdade. Então, esquece isso aqui, tu tá entregando no offline, tu já tá tendo resultado, foca na comunicação, foca como a gente vai construir esta comunicação ao longo de 90 a 180 dias. E a partir deste momento que você melhorar a sua comunicação, aí sim você tem condições de colocar uma pessoa que não vai ficar no operacional, mas uma que vai te representar, representar a tua cultura, o teu pensamento. Mas tu vai estar no bastidor falando a mesma língua e a pessoa tá entendendo. Ou seja, é importante entender, né, aquilo que você falou, parar e pensar onde você está. Muitas vezes, contratar uma empresa terceira para gerir parte do processo é uma decisão super assertiva, porque dependendo da complexidade, você fazer internamente, né, vai te custar mais dinheiro, mais tempo e vai te dificultar. A gente tem um parceiro aqui, para aproveitar esse gancho, que é a eCrown Full Commerce, né?
Se você tem, por exemplo, uma empresa, uma indústria, né, o conceito de direct to consumer, ou seja, você quer ir direto ao consumidor através do dígito, estamos falando de processo de digitalização, né? Então, TikTok, ter uma loja de TikTok, ter uma loja nos marketplaces. Então, eu recomendo fortemente que você acesse ao site da eCrown Group, que é um parceiro de full commerce, Breno, que exatamente vai poder te ajudar a estruturar a tua forma de digitalizar suas vendas, quer sejam B2C ou B2B, e ir com classe, né? E com categoria, é a Champion League para você alcançar e expandir o seu mercado. Você falou que ia entregar 3 poderosas dicas para mudar de patamar. A gente já está indo para o final e eu não me esqueci dessa promessa, então é hora de cumprir aí. Quais são as 3 preciosas dicas que o Breno Flamínio, consultor de planejamento estratégico e de empresas, pode entregar aqui graciosamente para a nossa audiência? Eu já falei delas no início. Você foi soltando, né? Fui ali, soltando mas devagarzinho. Aqui porque mas vamos estruturar a pessoa aqui. Às vezes tem a necessidade, mas não falou dos 3, né? Então agora na cadência aí. Na cadência. Se você está perdido, para. Acabou, para. Tudo começa no eu. Uhum. Então, pare. Entenda o que você está vivendo. Por que você está vivendo? Olhe para si não com olhar de flagelo, mas com olhar que você é humano, você é um pecador. E quem tem que nos perdoar já nos perdoou dos nossos pecados. Boa. Acabou. Entenda isso. Perdoe-se. E perdoar não é passar a mão, não é jogar para debaixo do tapete, é você encarar, eu cometi esse erro por causa desse motivo eu não o cometerei mais. Após você essa parada, isso é uma conversa interna com você mesmo. Depois que você para, o ato de voltar aonde você se perdeu é um ato de humildade. Se você não é humilde com você mesmo, você não será humilde em lugar nenhum. Verdade. Porque no final das contas é você com você mesmo. É você de manhã quando você olha no espelho. E nós, homens, temos um comportamento diferente do comportamento feminino, que o feminino, a mulher põe pra fora, a mulher chora. O homem não, o homem guarda pra si, o homem chora sozinho no banheiro, diante do espelho, à noite, na madrugada, aqueles 5 minutos dentro do carro na garagem. Então, pare, perdoe-se, volte pro lugar, aceite que você se perdeu, você é humano. Grandes países devem trilhões, por que você não pode renegociar a dívida de algumas centenas? Então, calma, perdoe-se. Aceite que isso aqui aconteceu por sua responsabilidade, porque existe a responsabilidade do meio e existe a sua. Dos 100% dos problemas que você tem, 50% não existem. Os outros 50%, pelo menos 25% a participação primordial, máxima é sua. Porque você se entregou para alguma coisa, você amoleceu aqui, deixou escapar, não se entregou, ficou calado quando era para falar, ou falou quando era para ficar calado. Não lembrou de Tiago, né? Controlar a língua. Boa. Né? E às vezes também tem um sócio que não colaborou, mas ok, né? E aí você também tem que entender as pessoas quando você volta para cá. Sociedade, eu falo isso, eu tô pensando, seu sócio tem que ser o oposto de você. Se você é vendedor, pega um cara da finança. Sim, complementar, né? Complementar, porque ele gosta de ficar numa sala como essa, vendo planilha, 2 telões, e ele tá aqui fazendo conta com a 12C do lado aqui. E o vendedor tá na rua, tá ligando, tá conversando, tá batendo papo. Não adianta botar 2 vendedores, que um vai brigar com o outro. E depois que você parou, olhou, voltou, tenha humildade de começar do zero. Olha, poxa, deu errado. Deu. Recomeçar. E eu vou dar um exemplo. Nós estávamos numa reunião de um bate-papo de consultores, e uma vez eu falei assim, digo, olha, você já deu uma palestra, já montou uma palestra que não apareceu ninguém? Já. Aprendizado, né? Mas 2 semanas depois eu dei uma palestra para quase 2.000 pessoas. Uau, que legal. Então, tipo, como eu agi aqui? Eu paguei o hotel, eu paguei tudo, não foi ninguém. Eu falei, olhei assim, é para aprender alguma coisa. Parei, o que eu errei? Baixei a bola tava muito alta. Ei, calma, não é Ronaldinho Gaúcho. Calma, baixa a bola.
Voltei, 2 semanas depois eu tinha quase 1.800 pessoas. Uau, que incrível. Tem um texto bíblico que eu gosto bastante que diz que a humildade precede a honra, mas a soberba que é o orgulho, né? Precede a ruína. A ruína. Então, essas são as 3 dicas, porque ela vai fazer com que você, primeiro, antes de você pensar na sua empresa, você vai pensar em você. Você tem que olhar para você. Deus te deu um corpo, não foi à toa. Então você cuida você tem uma roupa para ficar em casa, uma roupa para sair, mas você não cuida de você. Não é a roupa que sai, é você que sai. Então, se você não consegue cuidar minimamente da sua saúde mental e física, se você não consegue cuidar minimamente da sua conexão com Deus, entender que Ele é Pai, que você é um pecador, mas que a grande sacada da vida é buscar essa evolução sem fim, sim, o resto vem. Não tem. Você não consegue vencer uma pessoa paciente. Sim. Então, se você entender essas 3 dinâmicas que nos últimos... de 2021 para cá, isso aqui deu um boom na minha vida. Por quê? Afastou quem tinha que afastar, que talvez com a palavra errada eu iria criar animosidade, situações de indisposição, mas não. O comportamento segrega. Sim. A sua postura segrega. Naturalmente, incomoda. Então, quando você começa a se alimentar bem, quando você começa a treinar, quando você começa a estudar, quando você começa a aproveitar mais o dia, ao invés de sair, vou acordar 5 horas da manhã para ir correr no Ibirapuera, naturalmente você expurga as pessoas e naturalmente você atrai quem tem que atrair, com qualidade. Então, essas são essas 3 dicas. Tá perdido? Tenha humildade, pare. Entendeu por que tá perdido? Volta para onde se perdeu, tenha humildade. E às vezes isso aqui é pedir desculpa, é pedir perdão, é ter aquela conversa sendo, Eduardo, olha... É amargar o prejuízo. Amargar o prejuízo. O investimento errado. Prejuízo tem participação sua, grande ou pequena, mas tem. Olha, desculpa, Eduardo, naquele dia eu fiz tal coisa, eu falei errado com você, perdão. E depois, meu amigo, sorria e peça a Deus para lhe guiar. E tenha essa humildade de seguir um novo caminho e contar isso para todo mundo sem vergonha. Boa, a gente teve um neurocientista aqui, Djalma Pinho, um grande abraço, Djalma Pinho. A gente teve bastante interações aqui com a sua participação e vamos trazer ele de volta. E ele fala sobre o coeficiente espiritual, que é isso que você está falando, né? Sim, no final, ele é importante. Cosmovisão bíblica é permitir, né, que o Senhor da sua vida seja Senhor também do seu negócio. Sim. E ele certamente é um bom guia, né? É um bom condutor aí. Breno, nós estamos caminhando para o final aqui. Você, como o fruto, né, do ventre de alguém da academia, né, gosta das letras, histórias, etc. e tal, indo aqui para o mundo dos negócios, né? Se eu tivesse que recomendar um livro e um filme, tirando a Bíblia, né? A Bíblia certamente é o maior manual de negócios que alguém pode pensar, né? Empreendedorismo, etc. e tal. Mas tirando a Bíblia aí, Provérbios, tem muitos versículos sobre negócio, mordomia, né? Quais seriam, então, qual seriam a sua recomendação? A pessoa tem que comprar um livro e assistir um filme para mudar o negócio dela. Qual seria a sua dica? Eu vou dar uma dica de um filme. O filme é recente, o livro eu já tenho. Recentemente fizeram um filme sobre o Ferrari. Sobre o Enzo Ferrari. Sim, então foi um filme, foi na verdade primeiro o livro, né? Mas foi um livro polêmico pelo seguinte: mostrou-se quem era o Enzo Ferrari. A pessoa. A né? pessoa. E muitos falaram, meu Deus, e assustaram. Eu falei, gente, é gente. Sim. Ninguém é perfeito. E aprenda com a humanidade dele para ver se em algum momento isso tem uma empatia com eu recomendo essa leitura situação, né? e assistir o filme dele, por quê? Porque a gente está vivendo hoje um negócio assim, não, tem que meditar 1 hora por dia, tem que tomar banho gelado 4 horas da manhã. E não é assim, a vida real é diferente. Tem dores, tem anseios, tem momentos em que a gente é colocado à prova em questão de honestidade, de honra, de conduta, integridade. De integridade. Então, eu gosto desses filmes assim e desses livros polêmicos porque mostram quem um cara é. Boa. E aí você sabe identificar, poxa, isso aqui eu posso modelar. O que é modelar? Não é fazer igual, mas é entender que ele tem características positivas X, Y, Z e W, e K e Q eu não vou usar. Sim. Então, recentemente... Como diz a Bíblia, reter o que é bom. Reter o que é bom. Então, eu recomendo assistir o filme Ferrari e
comprar o livro. Eu tenho um livro, assim, é uma leitura fantástica. Você lembra de editor e o autor? É uma biografia, né? É. Agora, de cabeça, eu não lembro agora. É só dar um Google aí. É só dar um Google. É um livro lá. de capa vermelha lindo, que tem uma LaFerrari na frente e a foto dele. Então, essa é a minha recomendação de leitura. É certamente uma história fantástica e de sucesso. Hoje aí a Ferrari é certamente uma referência de... E fala da paixão dele, né? Porque a Ferrari começou com automobilismo, competição, e depois que virou carro, né? A fábrica de carros para os usuários normais. Hashtag fica a dica. Hashtag fica a dica. Para fechar com chave de ouro aqui, Breno Flamínio, hoje, qual o seu sonho grande? Meu sonho é... Interessante essa pergunta, que quando você nós conversamos no bastidores sobre ela, eu me lembrei de uma aula que eu tive na GV, e o nosso professor, ele já tinha sido... ele era ex-presidente da Johnson & Johnson. Ele fez uma dinâmica justamente perguntando sobre os sonhos. E aí eu escutei a turma toda, eu estava no final, ele começou perto do quadro, ele começou do final para baixo. E aí eu vi escutando aquelas histórias, eu falei assim, cara, eu fiquei com vergonha, o que é que eu vou falar? E depois de ouvir tudo aquilo, eu entendi que o meu sonho, quando eu respondi para ele naquela época, que o meu sonho era poder estar vivendo o que eu estou vivendo. Porque eu consegui viver o que eu estou vivendo sendo eu mesmo, acreditando em princípios e valores, pedindo desculpa quando eu erro, assumindo quando eu erro, festejando quando eu acerto. E hoje, eu além de perpetuar esse sonho, o meu sonho é passar isso para minha filha, para ela viver com autenticidade, com verdade, assumindo que erra e entendendo que a sua missão não é para você. Eu não sou consultor para mim, eu sou consultor para os outros, porque ninguém me procura quando tá bem. Alguém me procura porque tem um problema. E nesse momento eu me torno um divisor entre algo ruim e algo bom. Então, a maioria dos meus clientes viraram amigos. Então, muitas esposas assim, onde tu estás? Não, eu tô aqui com o Breno. Ah, tá, com o Breno pode. Entendeu? Isso que você tá falando é interessante, né? É a construção de um legado. De um legado. Né? Quando você fala de família, de negócios, de perpetuidade das relações, nós estamos falando da construção de um legado. Então, o meu sonho é esse. Agora, eu consegui construir isso no Pará, e agora eu quero construir isso em São Paulo. Boa. Fazer novas conexões, entender as pessoas, entender as suas necessidades e ser uma ponte entre o problema que elas têm e a solução para resolver esse problema. E construir com elas uma história de vitória. E essa história de vitória necessariamente não é ganhar dinheiro no final, mas é voltar a dormir cedo, chegar em casa cedo e curtir um vinho no sofá com a mulher, bater um papo, ou conseguir levar o filho para a escola, ou conseguir almoçar com ele, eu almoço com os meus filhos. E tem muito cliente meu que a dor é essa, Breno, a minha mulher tá me matando, porque eu saio de manhã, ela tá dormindo, eu volto à noite, ela tá dormindo. Uau! E agora eu tenho agenda. E a gente arruma processos, a gente determina um planejamento, a gente determina uma estratégia. Então agora o sonho é trazer isso para São Paulo e... Breno Flamínio. É isso aí, tanto Breno. No Instagram quanto no LinkedIn. Deixa seu arroba. Vamos aí. realizar sonhos. Arroba Breno Flamínio, tudo junto. E no LinkedIn é só digitar Breno Flamínio, não tem outro. Eu sou o primeiro da lista. Maravilha. Breno Flamínio, direto do Amapá. Pará, Belém, Pará. Belém do Pará. Para São Paulo, Orlando e em breve para o mundo. Amém. Fica a profecia aí. Certo. Muito bem, é isso aí. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco. A gente gentilmente reforça o pedido para você agora, não deixa para depois não, porque senão acaba esquecendo. Curte, compartilha, comenta, faça com que a nossa corrente do bem vá bem longe, né? Porque sucesso é muito mais do que lucro financeiro. É sobre impactar vidas e glorificar a Deus. A igreja está passando por uma revolução. Cada vez mais países vão dizer não para missionários que queiram um visto para ir pregar o evangelho. Mas vão dizer sim para pessoas que estão indo lá fomentar e criar oportunidades de negócio e trabalho locais. Isto é nova maneira de evangelizar. Prosperidade e riqueza é uma bênção, mas não como um fim em si mesmo, mas como um meio para fazer o nome do Senhor conhecido, enriquecer a muitos e transformar vidas. Esse é o alvo final de Deus nos ensinar a mordomia. O reino de Deus é movido por missões de pessoas que Deus abençoou e que me motivou a dar.
Coloque uma parte no investimento no mercado financeiro, mas também outras parcelas no social, geração de renda e de emprego. O Instituto Tela quer desenvolver em você empreendedorismo em prol do reino de Deus. Quando você faz isso, você é que vai ganhar. Esse podcast é editado por Media Power, uma produção do Tela Educação. Oferecimento eCrown Full Commerce e Service. Transforme sua ideia em startup no Sparks, Bluefields Aceleradora.